Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 19 de março de 2022, sabadão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, jogo pra caramba, então não quero demorar aqui. Só passando sobre ontem, foi um dia bom, né? Conseguimos ali cravar quase tudo. O problema é que os jogos que a gente não crava justamente estão no bilhete, né? Semana ruim pro bilhete do canal, por mais que a gente tenha mandado bem em questão de média. Só que o jogo que tá dando errado, tá no bilhete, acaba quebrando a gente. Engraçado que ontem, os dois únicos erros nossos ontem foram de jogos que eu tinha mais expectativa de gols. Que era do Leverkusen contra a Atalanta e o jogo do Betis contra o Frankfurt, né? Tinha mais esperança de gols, mas faz parte, futebol, é isso aí. Então vamos embora para amanhã, sem enrolar muito. Primeiro jogo que a gente tem aqui, às 9h30 da manhã, pela Bundesliga 2, é um jogo de um dos nossos pés de coelho do canal, que é o Schalke. Ele vai receber o Hannover. Na verdade, a gente vai ter dois jogos às 9h30 da Bundesliga 2, dos dois nossos pés de coelho. Pé de coelho é o quê? É um time que já está há muito tempo pra gente dando green no mesmo mercado, que a gente sempre entra no mar de gol e meio do Schalke e já está mais de 10 rodadas batendo, então não tem por que a gente não continuar. Mas esse jogo aqui eu tenho que explicar um pouco para vocês, o que também é interessante para buscar gols. O Schalke, no momento, ele é o quinto colocado com 44, lembrando que os dois primeiros sobem direto e o terceiro colocado vai para uma repescagem, mas também tem chance de subir. E o Schalke ele está a 4,23 primeiros. Então, para ele é muito importante vencer. Na verdade, não tem outra opção senão vencer, faltando 8 rodadas para acabar a competição. O Schalke sabe que qualquer tropeço dele pode fazer seus adversários dispararem na tabela e ele não vai conseguir buscar. Já o Hannover tem uma briga contrária ao Schalke. Ele com 31 pontos está a 4 pontos do primeiro time aqui, da zona do rebaixamento. Então ele é um time que ele precisa lutar para sobreviver, porque uma derrota dele e os times aqui de baixo vencendo, aí já torna como é que fala? Já torna o desespero muito mais real. O Hannover em 26 jogos ganhou 8, empatou 7, perdeu 11, fez 24 gols, sofreu 38, não faz muito gol, mas sofre muito gol. E o Schalke em 26 jogos ganhou 13, empatou 5, perdeu 8, fez 52 gols e sofreu 32. O Schalke sim é um time over, tem média de ataque de 2 gols por partida e também sofre bastante gols. Schalke jogando em casa, são 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, fez 31 gols, sofreu 20, é uma média aqui já muito grande de quase 4 gols por partida quando ele joga em casa. E o Hannover, como visitante, fez 14 gols e sofreu 22. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Não vou olhar o confronto direto, porque o Schalke é um time de primeira divisão que acabou caindo nessa temporada. Mas vamos lá. O Schalke, dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. Hannover vem de 3 derrotas seguidas, 3 jogos seguidos sofrendo gol. Também dos últimos 7, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. É um time over. E dos últimos 7, em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Ó, deixa eu mostrar para vocês os jogos do Schalke. 3x0, 4x3, 1x1, 2x0, 2x1, 2x1, 2x2, 5x0, 1x1 e 1x1. Então, desses últimos 10 jogos, todos os 10 a gente teve pelo menos 2 gols e 3 gols a gente tem visto com frequência também. Então é o seguinte, para essa partida aqui, mais de gol e meio, safezada Mundo Bet, mas se você quiser buscar uma odd um pouquinho maior, um 2,5 aqui vem muito quente, até porque o Schalke ele precisa vencer, se ele quiser ainda sonhar com esse acesso, e o Hannover também precisa pontuar para ele tentar ficar distante da zona do rebaixamento. Jogo bom para gols e placar para mim 3x1 para o Schalke. Outro jogo às 9h30 também é de um pé de coelho, que é o Hamburgo, que vai visitar o Fortuna. O Fortuna aqui está vindo de uns jogos de invencibilidade e o Hamburgo, mais uma vez, parece que vai bater na trave e não vai subir. Ele que vem de 3 jogos já sem vencer. Vamos dar uma olhada na classificação. O Hamburgo é o sétimo, está com 41, já está a 7 pontos dos seus rivais aqui, dos 3 primeiros, mas ele tem um jogo a menos. Então, se ele vencer esse jogo a menos, ele vai a 44 e fica também a 4 pontos dele. 4 pontos dá para tirar. Já o Fortuna também luta contra o rebaixamento, por mais que ele seja o 11º. Se você olhar os 4 times aqui, ó, do 11º até o 14º, que é o Hannover, estão com 31 pontos, estão a 4 pontos apenas.
do primeiro time que está na zona do rebaixamento, então também não pode desligar, né, achar que já está tranquilo, porque não está. 8 rodadas, dá para mudar muita coisa ainda no campeonato. O Hamburgo em 25 jogos perdeu apenas 4, o problema do Hamburgo é que ele empata bastante, ele empatou mais do que venceu, ele empatou 11, perdeu 10, fez 45 gols, sofreu 26. Já o Fortuna em 26 jogos fez 32 gols, sofreu 33. Vamos dar uma olhada no histórico? Fortuna vem de 5 jogos de vencibilidade, igual a gente viu ali. O Hamburgo vem a 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 4 foram ambas marcas. Se a gente olhar aqui os jogos do Hamburgo: 2x1, 2x2, 3x2, 1x1, 2x0, 5x0, 5x1, 2x1, 1x1. Então quer dizer o quê? Que os últimos 10 jogos, pelo menos 2 gols a gente viu. Na verdade foram mais de 10 jogos, por isso que eu falo pé de coelho, porque já consistentemente tem ajudado a gente. Então eu vou cravar já de cara um mar de gol e meio. Muita gente que é nova no carro fala, mas o mar de gol e meio tá pagando 1.22, 1.20, 1.24, mas bilhete são essas odds, tá? Bilhete não é para você, não, na minha opinião, de conservador. Bilhete não é para você pegar uma odd de 2, somar com uma odd de 3, com uma odd de 1.6. Para mim, odd de 1.6 para cima já são entradas para fazer seca, porque você já está tendo 60% de lucro sobre a sua entrada. Você não precisa misturar com outro jogo e correr risco de perder, porque por mais que a gente faça bilhete aqui, que a gente faça múltipla, eu tento sempre passar a consciência para vocês de que múltiplas tem que ser buscando situações mais tranquilas. Se você quiser realmente ser um cara consistente com odds altas, é interessante você fazer a entrada simples. Pô, um 2,5 aqui, tô dando um exemplo, eu não sei a odd, mas um 2,5 aqui tá pagando 1,7. Pô, você já tem 70% do seu lucro, você já tá quase dobrando, porque você vai tentar misturar com outro jogo também, que é um pouco complicado. Aí se bate um, não bate o outro, você fica no prejuízo, não adiantou de nada. Então, 2,5 aqui, não, se tiver com uma odd acima de 1.6, dá para fazer seca, porque tem muita chance aqui da gente ver pelo menos 3 gols, até porque a gente está se tratando de 2 equipes interessadas no jogo, uma brigando por cima, outra brigando lá embaixo. Vou cravar aqui um 2x1 para o Hamburgo, mas eu não entraria no mercado de resultados, tá? A segunda divisão é sempre complicada, então toma cuidado, melhor estar sempre entrando em gols. Beleza, tropa? 1,5 no bilhete. 11 horas da manhã, indo para o campeonato italiano, temos o jogo da Napoli, que vai receber a Udinese. Se a gente olhar aqui, a Napoli venceu apenas 2 dos últimos 5 jogos e a Udinese venceu apenas 1. Né? Eles empataram 3, empataram bastante. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Napoli é segundo lugar com 60 pontos, está a 3 pontos atrás do Milan, que é o primeiro. Essas três equipes, tanto o Milan, quanto a Napoli, quanto a Inter, estão tropeçando bastante, só que como elas estão tropeçando juntas, então todas ainda têm chance de lutar pelo título. A Inter tem um jogo a menos que elas, mas se a Inter ganhar, vai a 62, ainda não passa o Milan. Vamos lá, vamos focar aqui na partida das duas equipes, da Napoli contra a Udinese. A Napoli é segundo lugar em 29 jogos, ganhou 18, empatou 6, perdeu 5, fez 51 gols e sofreu 21. É a melhor defesa da competição e tem um ataque muito positivo. E a Udinese, em 27 jogos, ganhou apenas 6, empatou 12 e perdeu 9. Fez 35 gols, sofreu 44, sofre bastante gols a Udinese. Udinese que no momento está a 8 pontos da zona do rebaixamento. Né? Faltam aí 9 rodadas para alguns times, 10 para outros. Tem chance de cair, mas vou falar para vocês que nesse caso aqui, esses times que estão abaixo, eles são realmente bem abaixo da Udinese, tá? E aqui em cima a Napoli ela precisa vencer se ela quiser sonhar ainda em ganhar um título. Já pensou a Napoli ser campeã? Olha quanto tempo isso não acontece. Mas para isso precisa vencer, né? Não tem jeito. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6, em 5 foram ambas marcas. O Napoli vem de 4 vitórias seguidas sobre a Udinese, 12 jogos de invencibilidade, né? Então rola ali um retrospecto bom, um freguês. Vamos dar uma olhada aqui agora na sequência das equipes. Napoli vem de 7 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7, em 6 foram ambas marcam. A Udinese vem de 4 jogos de invencibilidade, 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 9, em 7 a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Se a gente olhar os jogos da Udinese, 1x1, 2x1, 1x1, 1x1, 4x0, 2x0 e teve um 1x0 aqui também. Então, se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5 dos últimos 7 jogos, apenas um, a gente teve menos de 2 gols. Já a Napoli,
A gente teve menos de 2 gols. Agora, se a gente olhar para a Napoli, 2x1, 1x0, 2x1, 4x2, 1x1, 1x1, 1x1. Então a Napoli também, desses últimos jogos, apenas um teve 1x0 e foi um clássico contra o Milan. Dito isso, tropa, acredito muito na vitória da Napoli, né? Até porque está jogando em casa e ela precisa vencer essa partida, porque o Milan vencendo, a Inter vencendo, a Napoli já começa a ficar distante desse título, dá para explorar essa vitória. Agora, se você não confia na Napoli, até porque tem tropeçado bastante, né? Dos últimos 5 ganhou apenas 2, dá para ir com mais de 1,5 gols para colocar no bilhete. Esse jogo eu não exploraria 3 gols, tá? Só no ao vivo, porque a gente viu que por mais que a gente tenha 2 gols nos jogos das duas equipes, 3 gols tem sido mais difícil de ver. Então daria para explorar um mais de 1,5 gols no bilhete safezada do Mundo Bet. Mas essa vitória tá me pegando, tá? Tô acreditando que a Napoli vem aí para mais uma vitória. Placar para mim desse jogo, 2x0 pro time da casa. 11h30 da manhã, Campeonato Alemão, Primeira Divisão, Bundesliga. Separei 2 jogos aqui que a gente vai usar a tabela e o retrospecto ao nosso favor, tá? Não são jogos tranquilos, aparentemente, mas a gente vai com o retrospecto. Já aviso logo quando o jogo é mais tranquilo e quando não é. Vamos lá, primeiro jogo que eu separei aqui é o Hoffenheim visitando o Hertha Berlim. O Hertha que está numa péssima campanha, se você olhar aqui, ó, são pelo menos 5 derrotas consecutivas. E o Hoffenheim o contrário, são jogos de invencibilidade com 4 vitórias e 1 empate. Vamos dar uma olhada na classificação. Hoffenheim está lutando por vagas aqui em competições europeias. No momento ele está na Conference League com 44 pontos, mas está empatado em pontos com o Freiburg, que está na Europa League, e o Leipzig, que está na zona da Champions League, também está 1 ponto só atrás do Leverkusen, que é o 3º colocado e também está na Champions League. Então, para o Hoffenheim é uma grande... para ele vencer ou vencer, tá? Porque é uma grande oportunidade de estar enfrentando um time mais fraco, que vive num momento ruim, e a chance ali de repente, com alguns tropeços aqui, ele já pescar uma zona ali de vaga de Champions League. Hoffenheim, que em 26 jogos ganhou 13, empatou 5, perdeu 8, fez 49 gols, sofreu 37, é um time over, contra o Hertha Berlim, que é o penúltimo colocado. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Em 26 jogos, ganhou apenas 6, empatou 5, perdeu 15, fez 26 gols e sofreu 60. Sofre muito gol, sofre muito mais do que 2 gols por partida de média. E com 23 pontos, mas não está aqui perdido, porque o primeiro time fora da zona está apenas a 2 pontos dele, então dá para ele buscar ainda. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Hoffenheim vem de 3 vitórias seguidas contra o Hertha, então tem um bom retrospecto. Hertha, 5 derrotas seguidas, 10 jogos sem vencer, 8 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8, em 6 foram ambas marcam. E aqui só derrota dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer, também em todos os 5 perdeu o primeiro tempo, e o Hoffenheim vem de 5 jogos de invencibilidade, tá bom? Então, tropa, é o seguinte, tendo um time que não vence contra um time que não tem perdido, dá para explorar aqui um Hoffenheim empate anula. É arriscado? É arriscado porque esses times aqui da Alemanha, do nada, acabam surpreendendo a gente. E um time, quando ele vai ficando muito tempo sem vencer, ele vai se aproximando, sim, de uma vitória. Mas eu acredito que o Hoffenheim está muito motivado para tentar buscar uma vaga. Tem muito tempo que o Hoffenheim não disputa uma competição importante europeia. Eu acredito que o Hoffenheim vai para cima e, no máximo, deve empatar, não deve perder esse jogo. Quem quiser explorar o mercado de gols também está muito bom. Eu tenho 2 equipes over, uma porque faz e toma muito gol, outra porque toma muito gol. O Hertha precisa vencer para sair dessa situação, para tentar sair da zona do rebaixamento, e nesse desespero de ele tentar vencer, acaba levando mais. Então, dá para explorar o 1,5 no bilhete, e um 2,5 para esse jogo também vem muito, muito, muito quente, tá? Ambas marcam, vem quente? Vem também, mas entre ambas marcam e 2,5 eu iria no 2,5. Pra cá, pra mim, 3x2 por Hoffenheim. O outro jogo que eu tenho aqui, que eu também vou usar o retrospecto a meu favor, é o jogo do Freiburg, que vai visitar o Fürth. O Fürth que vinha de uma vitória, mas está com 4 jogos já sem vencer, dentre eles 3 derrotas consecutivas, e o Freiburg vem invicto. Se a gente olhar a classificação, tinha mostrado aqui que o Freiburg está na zona da Europa League, mas está empatado com o Leipzig, que está na zona da Champions League, está 1 ponto atrás também do Leverkusen. Freiburg também, muitos anos sem disputar uma competição importante lá da Europa, e vai enfrentar o Lanterna, o Fürth, que em 26 jogos venceu apenas 3, empatou 5, perdeu 18, sofreu 70 gols. Se a gente somar aqui, é quase 3 gols por partida que ele sofre.
também faz ali quase um gol por partida. O Freiburg em 26 jogos fez 43, sofreu 29, tem uma defesa interessante. Vamos dar uma olhada no histórico. Não vou olhar aqui porque o Fürth veio agora da segunda divisão, mas se a gente fosse contar o histórico, o Freiburg são 5 vitórias seguidas contra seu adversário, 7 jogos de invencibilidade, bom retrospecto. Fürth, 4 jogos sem vencer, 8 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, em todos os 8 foram ambas marcam. Freiburg, 6 jogos de invencibilidade, 3 jogos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. E é isso. Para mim, o Freiburg também não perde, é a mesma situação. Nesse caso aqui, o Fürth ele já é bem mais fraco que o Hertha. E eu acredito sim que no máximo empata, dá para explorar o empate anula. Também é um jogo bom para gols, porque eu também tenho uma equipe desesperada tentando sair dessa zona ruim. No caso do Fürth já está mais complicado, porque se a gente colocar aqui, ele está a 9 pontos do 16º, que vai disputar a repescagem, e está a 11 pontos da zona do rebaixamento. Com o futebol que ele está jogando, eu já acho bem mais difícil ele sair dessa situação, tá? Mas tem chance, enquanto tem rodada, tem chance e tem desespero, por isso que é a pior defesa da competição. Então dá para explorar 1,5 ou ambas marcam. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Freiburg. 2h15 da tarde, Copa da Inglaterra, eu tenho quarta de final entre Chelsea e Middlesbrough. Toma cuidado com esse jogo, porque eu acredito que o Chelsea não vá com o time titular, até porque o time do Middlesbrough é bem mais fraco, é um time de segunda divisão, o Chelsea acabou de vir da França, de uma virada em cima do Lille, né, pela Champions League, então eu acredito que ele vai poupar seus jogadores, até porque esses times não ligam tanto assim para a Copa, liga mais quando é semifinal, ou quando já é um clássico, um jogo mais complicado. Só que assim, quem não tem sido titular do Chelsea hoje? Lukaku, Ziyech, tá ligado? Que provavelmente vão jogar, o Werner, por exemplo. Então, o Chelsea ele continua sendo favorito, mesmo assim. Então, dá para cravar essa vitória do Chelsea? Dá, tem 1,50, dá até para ir com empate anula também. Se sair um gol no primeiro tempo, dá para buscar mais 1 ou mais 2 no segundo tempo. Lembrando que, se for empate esse jogo, vai provocar uma nova partida, agora na casa do Chelsea, o empate não elimina ninguém. Então, fica ligado na postura do Chelsea, tá? Porque pro Chelsea, talvez ali tá empatando, ele acaba não se expondo no final do jogo, mas eu acredito sim que o Chelsea tem tudo para vencer, não deve querer provocar esse jogo da volta, até porque pode atrapalhar ele na Champions League ou na Premier League, acaba sendo um desgaste a mais para o time, então dá para ir com essa vitória do Chelsea. Só tomar cuidado, eu queria muito trazer esse jogo, só a situação dos times não darem tanta importância assim. 2h30 da tarde, voltando para o campeonato alemão, temos o jogo do Brabo de Munique, que vai receber a União Berlim. Cuidado com esse jogo, odd do Bayern baixa, Bayern não tem jogado tão bem. Se a gente olhar aqui, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 2, e não só não está vencendo, ele não tem jogado bem realmente como a gente costuma ver, o Bayern que é da goleada, que joga o tempo todo no ataque, né? Não está sendo tão efetivo assim. E um detalhe interessante também, que o Borussia está chegando, tá? O Borussia já está apenas a 4 pontos do Bayern, não é uma coisa comum de acontecer. Vamos lá, aqui, o Bayern, ele vem dos últimos 9 jogos, em 8 foram ambas marcam, tem sofrido gols com muita frequência. Já o União Berlim também sofre gols com frequência, vem de 7 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Então, para mim, tropa, para essa partida, a única coisa que eu exploraria seria uma vitória do Bayern no primeiro tempo, se ele começar o jogo em cima, tá? Aproveitar que vem de 2 jogos sem vencer, né? Tá meio ali, a torcida já tá meio desconfiada, então acredito que jogando em casa é um jogo muito bom para ele vir ganhar bem, já começar a vencer no primeiro tempo, e garantir esse jogo, tentar afastar um pouco, né, essa pressão que o Borussia está colocando em cima dele. Mas, volto a repetir que pelo fato do Bayern não estar jogando bem, torna esse jogo perigoso. Mais 2,5 gols dá para buscar? Por ser jogo do Bayern dá para buscar. Mas eu gostaria de esperar realmente, isso falando pré-live, o Bayern voltar a fazer um bom jogo para a gente voltar realmente nessa postura de buscar bastante gols do Bayern. Mas é um jogo com tendência, a gente vê ambas marcam aqui, mais de 2,5 gols. Aí eu deixo para quem é mais ousado, eu vou esperar um pouco o Bayern voltar a ser o Brabo de Munique, beleza? Placar para mim, é isso aí, 3-1, 2-1, mas o Bayern deve vencer. 3h30 da tarde, campeonato romeno, eu tenho o Brabo da Romênia, o Cluj, atual campeão, e time dominante, que vai visitar o Farul Constanta. Tropa, esse jogo eu separei porque essa odd do Cluj tá muito estranha. Porque se eu olhar aqui, a classificação, o Cluj, ele é o líder, tá? Esse é um campeonato maluco, que ele tem a primeira fase, aí pega os 6 melhores times, divide os pontos de todo mundo na metade e vai fazer uma fase final. Só que o Cluj, ele é tão bom
que mesmo dividindo os pontos na metade, ele está bem à frente dos seus adversários e tem quase o dobro de pontos do Faru, tá? Isso porque dividiram o ponto dele na metade. É um time completamente dominante, não se baseia só nisso aqui, um jogo, uma vitória, se baseia nos pontos, porque isso vem da fase anterior. E assim, ele é super favorito, pô. Se eu olhar aqui, é um time que vem de 6 vitórias seguidas, 18 jogos de invencibilidade, tá com uma cotação estranha, não vi nenhuma notícia, nada relacionado ao Cluj que justificasse essa odd de 2 e é dentre essas diferenças das duas equipes. O Cluj é super favorito, quem quiser ir no dupla chance pode ir, só que eu só gosto de avisar para vocês que muitas vezes, tá? Não tô falando que é sempre, mas muitas vezes acaba rolando uma pegadinha. Você crente que, pô, não, a Denise tá maluca, Casa de Aposta tá maluca, tá me dando uma grande odd em cima do grande time. Muitas vezes é oportunidade, mas toma cuidado que várias vezes também é pegadinha. Então, quem quiser ir no dupla chance, vá sabendo que pode ter alguma coisa estranha nesse jogo. Só que ele não deixa de ser o favorito. 4h30 da tarde, primeiro jogo da semifinal do Gauchão. Temos o Grenal aqui, Inter contra Grêmio. Já jogo para poucos gols. Gosto sempre de lembrar isso para vocês em jogo de Grenal. Ó. Dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Inter não perde para o Grêmio há 4 partidas e está 3 jogos sem sofrer gols. O Inter vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 8 em 7 a gente teve menos que 3 gols. Até pelo fato de ser jogo de ida, para mim tem tudo para ser um jogo mais truncado. Menos 3 gols e meio no safe do Mundo Bet. Quando eu coloco menos 3 gols e meio é porque podem sair até 3 gols. Igual eu falei ontem no jogo do Corinthians contra o Palmeiras, né, que sairiam menos 3 gols. Poderia chegar a 2-1, não chegaria a 4 gols. Ou para quem é mais ousado, nesse jogo aqui especificamente dá para ir no menos de 2 gols e meio. Vai pegar uma odd mais alta, mas eu acredito que por ser primeiro jogo, pelo histórico de retranca das duas equipes quando se enfrentam, é jogo mais para cartão, sabe? Jogo faltoso, mas para gols eu já considero ser mais difícil. Pode até ser no jogo da volta, mas no jogo da ida eu acredito que não. Então, placar para mim, 1-0 pro Inter de novo. 4h30 da tarde, Campeonato Suíço, eu tenho um jogo do Young Boys contra o Zurique. Young Boys que é o rei de tomar empate no final e acabar com o nosso bilhete. Mas eu não venho para esse jogo para buscar resultados, venho para buscar gols. Porque eu tenho o Young Boys, que é o atual campeão, o time dominante, vai enfrentar o líder Zurique, que está numa grande campanha. Né? São 2 grandes ataques, tanto o Zurique quanto o Young Boys fizeram 59 gols em 26 jogos. É uma média de ataque de mais de 2 gols por partida, mas também são times que sofrem bastante gols. O Zurique sofreu 33 gols e o Young Boys sofreu 34. Vamos dar uma olhada no histórico quando elas se enfrentam. Dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. O Young Boys vem de 3 jogos sem vencer, 7 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam também. Dito isso, né, que o Young Boys tem uma remota chance de chegar no Zurique, mas é um time que está ameaçado mesmo pelo Lugano de perder uma vaga na Conference League, eu acredito que a gente tem tudo para ver um jogo aberto, um jogo para gols, mais de 2 gols e meio ou ambas marcam para essa partida. Tem cara de ser jogo de muitos gols, tá? 1,5 a gente não tem odd, se eu não me engano tá 1,14, aí acaba não compensando. Quem quiser arriscar em gols, esse jogo tem que ser 3 gols ou ambas e tem muita chance pelo ataque muito positivo das duas equipes. Beleza? Placar para mim, 2-2. Com o Young Boy levando um gol no último minuto, um gol contra do goleiro ainda. Pô, time safado pra caramba. 4h45 da tarde, voltando para o campeonato italiano. Eu tenho o líder Milan que vai visitar o Cagliari. O Cagliari que vem de 2 derrotas seguidas e o Milan de jogos de vencibilidade. Se a gente olhar aqui a classificação, o Milan a gente já viu, né, naquele jogo da Napoli, que é o líder, e é importante ele vencer de um time que está na parte de baixo da tabela, para ele seguir, né, rumo a esse título, tentar tirar essa hegemonia da Inter. E o Cagliari está lutando contra o rebaixamento, ele está a 3 pontos aqui do Venezia, que é o primeiro time na zona, mas ele tem um jogo a mais. Então se o Venezia vencer esse jogo a menos, eles empatam em pontos e o Cagliari fica numa situação pior ainda. O Cagliari que em 29 jogos venceu apenas 5, empatou 10 e perdeu 14, fez 28 gols e sofreu 53, sofre quase 2 gols por partida. E o Milan que fez quase 2 gols por partida, fez 55 e sofreu 29. Ganhou 19, empatou 6 e perdeu 4. Grande campanha da equipe rossoneri. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Milan não perde para o Cagliari, é 9 partidas. Cagliari vem sofrendo gol nas últimas 16, das últimas 7 em 5 foram ambas marcam. Milan 9 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 6 em 5 a gente teve menos que 3 gols. Se a gente olhar os últimos jogos do Milan, 1-0, 1-0, 0-0, 1-1, 2-2. Então é o seguinte, tropa,
Poderia explorar o mercado de gols, porque eu tenho uma equipe brigando pelo título e outra lutando contra o rebaixamento. Dá para buscar 1,5? Dá. Só que esses últimos jogos do Milan me fazem confiar mais em buscar algo a favor do Milan do que buscar em gols. Então eu iria vitória seca, sem bilhete. Eu acredito que o Milan deve vencer esse jogo, mas para botar no bilhete eu iria com um empatezinho anula. Para mim o Milan não perde, no máximo empata, e eu vou cravar aqui 2-0 para o Milan. Vai depender muito do nível de posição do Cagliari, tá? Como o Cagliari tem uma defesa muito fraca, pode ser que ele perdendo o jogo, indo para o desespero, pode ser que o Milan acabe fazendo mais. Deu uma goleada, mas o importante para mim aqui é só vencer, independente do resultado. 5h30 da tarde, para a gente fechar o nosso dia aqui, Campeonato Português. Eu tenho um Sporting que vai visitar o Vitória. O Vitória, que vinha de 3 derrotas seguidas, acabou vencendo seus 2 últimos jogos. O Sporting vem numa grande campanha, né? Eu sempre gosto de lembrar que o Sporting faz uma grande campanha. O problema é que o Porto faz uma campanha melhor ainda. O Porto são 22 vitórias e 4 empates, invicto na competição. E o Sporting vem de 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Essas 2 derrotas são determinantes para ele estar a 6 pontos atrás do Porto. Mas assim, tropa, nada está decidido, tá? A gente ainda tem, são 17 jogos, são 34 rodadas, faltam aí 8 rodadas. É difícil de tirar? É muito difícil, mas tem chance. O Sporting, que fez 51 gols, e sofreu 16, é a melhor defesa da competição e um dos melhores ataques. E o Vitória está em 6º colocado, mas ele está a 9 pontos do Gil Vicente, já está longe, acredito ser difícil, ainda mais por essa campanha bem irregular. São 10 vitórias e 10 derrotas e 6 empates. Vamos dar uma olhada no histórico? Sporting, 3 vitórias seguidas contra o Vitória, 6 jogos de vencibilidade, 3 jogos que não sofre gols contra o seu rival. O Vitória, dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Sporting, 3 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. E não vou enrolar muito não, para mim é vitória do Sporting, tem tudo para vencer e seguir nessa briga contra o Porto pela liderança. Quem quiser ir com empate anula, deixa o jogo mais tranquilo, né? Porque você começa a jogar por 2 resultados. Então eu iria com empate anula no bilhete, placar para mim 2-0 para a equipe visitante. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sábado. Eu sei que tem bastante jogo, muito jogo que eu não falei, mas são jogos que hoje eu não tenho confiança. Por exemplo, o jogo da Inter, não tenho confiança na Inter, no que ela tem apresentado ultimamente. Dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, sofreu para empatar com o Torino na última rodada. Se a gente olhar aqui a Inter, nos últimos 9 jogos, em 8, a gente teve menos que 3 gols. A Fiorentina também, depois que saiu o Vlahovic, acabou virando um time under. Então é um jogo que eu tô fora. A Inter é favorita? Sim, mas pelo momento que ela tá vendo, eu prefiro ficar de fora. E falando em Vlahovic, caraca, mané, a Juventus, pô, Juventus pagou por ter perdido, nem cometeu jogos, né? Porque o vídeo de ontem eu não estava em casa. Pô, mas a Juventus perdeu 2 gols ali, não sei se você viu no primeiro tempo. A Juventus perdeu 2 gols ali, principalmente um. Que isso, cara, inacreditável. E foi justo realmente ter sido eliminado, até futebol castiga. Se você não faz, você acaba levando. E depois foi pro desespero e virou uma humilhação. Ficou feião aqueles 3-0. Ruim pra gente, né? Mas bom pro Villarreal. É isso, tropa. Eu vou ficar enrolando muito não. Outro dia a gente conversa. O vídeo já ficou longo demais, né? Sábado e domingo são vídeos mais longos. Então, se você não gosta também, bota no 2x, bota no 1.5x. Mas não deixe de estar aqui com a gente não, beleza? Conto muito com o seu apoio, a sua ajuda aqui e o seu engajamento para nossa tropa cada vez crescer mais. Semana ruim, mas o foco é sempre no longo prazo. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei Milan, empate anula. Tem tudo para vencer, tá lutando pela liderança, mas a gente vai com um empatezinho para ficar safe, que o Milan de vez em quando tropeça. Segundo jogo, coloquei Sporting também, empate anula, aproveitar que eles deram essa odd pra gente, com a possibilidade de colocar um empate no bilhete, eu também quero usar o empate. Sporting é grande favorito para esse jogo, mas vamos com um empatezinho aí. E para fechar o nosso bilhete, a gente vai com mar de gol e meio entre Schalke e Hannover. Um time brigando para subir, outro brigando para não cair. E a tendência da gente ver gols é muito grande. Essa é a nossa tripla de um total de 1.80. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima!